O câncer de próstata é o tumor mais comum em homens acima de 50 anos. Na maioria dos casos, cresce lentamente, sem sintomas. Por isso, é importante fazer os exames preventivos. Para falar um pouquinho mais sobre isso, conversamos agora com o médico Humberto Montoro. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Bom, a partir de que idade o homem já deve se preocupar com o exame preventivo? Luiz, essa é uma excelente pergunta. Recentemente teve umas discussões em relação a esse período que o homem deve fazer a avaliação. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza atualmente que homens acima de 50 anos de idade devem fazer esse exame preventivo. Porém, tem um grupo de indivíduos que tem câncer de próstata na família, esse sim deve começar um pouquinho mais cedo, em torno dos 40, 45 anos de idade. Essa é a recomendação. Porém, se eu não sei se eu tenho caso de câncer de próstata na família, então, como é que eu devo proceder? Eu começo um pouquinho mais cedo, eu vou para os 50 anos, que é uma doença silenciosa, né? Exatamente. O câncer de próstata na fase inicial não dá nenhuma sintomatologia. Então, se o homem esperar para sentir alguma coisa, vai chegar tarde. Nessa situação, com a sintomatologia, 95% dos casos já tem doença avançada. Então, fora da possibilidade de você curar o indivíduo. Então, é um câncer silencioso que espontaneamente o homem deve procurar essa avaliação. O que nós recomendamos? Hoje você faz 40 anos, você faz exames preventivos para colesterol, fazer algum exame preventivo, não custa incluir o PSA. Por que não incluir o PSA, não incluir um PSA. Agora, vale a pena chamar a atenção que não dá para fazer prevenção somente com o PSA. Em torno de 20% de erro. Então, você pode ter PSA normal e ter câncer. Então, vamos abrir um parêntese aí para a gente explicar o que é o PSA, que é um dos tipos de exames preventivos, né? Vamos explicar esses dois tipos antes de a gente prosseguir? Então, o PSA é um exame que a gente usa para pegar o câncer da próstata em fase inicial. Só que ele não tem a sensibilidade de dizer, só aparece PSA alterado quem tem câncer. Então, o PSA é um exame do sangue, que na verdade essa sigla é em inglês, né? Na verdade é um antígeno prostático específico, se fosse traduzir, mas não é câncer específico. Então ele aumenta no câncer, aumenta na doença benigna da próstata, que é a doença mais frequente da próstata, que é a hiperplasia benigna da próstata, aumenta no processos inflamatórios da próstata. Se eu fizer qualquer manipulação, fizer uma massagem prostática, eu levo o PSA. Se o indivíduo estiver usando sonda por algum motivo, eleva o PSA. Então, não é um exame que dá uma segurança para o indivíduo. Olha, o meu PSA está normal, eu estou tranquilo. Não, ele está alterado, eu estou com câncer. Não necessariamente, né? Não é por aí. Mas existe também o outro exame, que é esse sim, de fato vai confirmar. Então, nenhum exame é melhor do que o outro. Esse outro exame que você está falando... Em conjunto, então. Esse outro exame que você está falando é o toque retal. Isso. Esse toque é que deixa muita gente preocupado, que é um exame doloroso, que é um exame desconfortável, nada disso. É um exame tranquilo, o exame dura alguns segundos, né, onde o urologista usa uma luva, né, usa um lubrificante para não ter nenhum trauma, e ele vai poder sentir essa próstata, sentir o tamanho dessa próstata, se ela tem alguma irregularidade, algum nódulo, aí sim que vai você pensar na possibilidade de ter o câncer da próstata. Porém, mesmo no toque, às vezes você encontra irregularidade, não dá garantia de 100% do câncer da próstata. Exato. Nem mas uma irregularidade dessa é o que leva a uma investigação mais aprofundada e aí sim é que você vai saber. Nós usamos as duas coisas. Se eu tenho PSA alterado, ele se mantém, eu afasto a possibilidade de ter processos inflamatórios, repito esse PSA, sempre é bom repetir um PSA. Esse PSA continua alterado, eu vou ter que investigar. Se eu faço um toque retal, eu encontro uma alteração, eu tenho que investigar. Então, nós usamos os dois. Não tem nenhum que é melhor do que o outro. Nós temos que ter os dois para dar uma segurança para o paciente. Agora, o toque retal, ele ainda é um exame em que os homens têm preconceito para realizar. Ainda tem muita resistência a esse exame? Olha, Luiz, tem diminuído muito, porque assim, a Sociedade Brasileira de Urologia, vocês com esse tipo de programa, têm alertado a população e os homens têm procurado mais espontaneamente, né? É uma coisa interessante que muitas vezes as mulheres se preocupam mais com fazer prevenção.
E isso as mulheres muitas vezes levam, ou marcam a consulta e levam o marido. Porque o homem, de um modo geral, ele não se previne tanto. Né? O homem acha que ele é o super-homem, não adoece, né? Então não se preocupa muito em fazer prevenção. E hoje nós temos que fazer uma medicina preventiva. Tudo que você pega numa fase inicial, a evolução é melhor. Aí daí, então, chega a importância de se fazer precocemente um diagnóstico, né? Precocemente. Aumenta a chance de cura, por exemplo, se o câncer está diagnosticado no início. Em fase inicial, você consegue curar 90% dos casos. Então é uma chance excelente de cura. Como é que é o tratamento, doutor, do câncer, por exemplo, na fase inicial? O tratamento medicamentoso resolve, a próstata precisa ser extraída? Como é que se dá assim, as fases de tratamento então, e Luiz, os tipos de vai tratamento? Vai depender de quando é feito o diagnóstico. Se eu faço o diagnóstico e a doença que a gente chama está órgão confinada, ela está restrita à próstata, a melhor opção é você extrair completamente a próstata. A cirurgia é chamada prostatectomia radical, você extrai completamente a próstata. Mas tem determinadas situações que o indivíduo ou não quer operar, eu não quero operar, ou ele tem uma contraindicação do ponto de vista clínico que contraindica uma cirurgia, você tem outras opções de tratar essa doença com possibilidade de cura também. A radioterapia pode curar essa doença. Existem várias modalidades de radioterapia. A radioterapia que a gente orienta, no mínimo, é radioterapia conformacional. O que quer dizer isso? É uma radioterapia que a gente utiliza a tomografia computadorizada e o radioterapeuta consegue irradiar a próstata, protegendo um pouco os órgãos adjacentes. Porque a radioterapia convencional, além dela pegar a próstata, ela pega os órgãos adjacentes. Então pode ter complicação de sangramento no reto, sangramento da bexiga, chama a cistite actínica ou a proctite actínica. Então evita-se. Então a radioterapia é uma radioterapia conformacional. Existe uma radioterapia que é implantes de células de radioisótopos, pequenas sementes de radioisótopos, que também vai ter o mesmo efeito da radioterapia chamada braquioterapia. Então, nem sempre é preciso extrair a próstata. Agora, muitos homens não querem operar por conta de efeitos que essa extração causa, não é isso? Exatamente. Por exemplo, seriam esses efeitos. Vou falar. Agora, eu falei dessas modalidades de tratamento, mas a cirurgia é superior. Então, a longo prazo, os trabalhos mostram que a sobrevida na cirurgia é maior. Então, se o indivíduo não tem nenhuma contraindicação, a melhor opção é a cirurgia. Quais são as duas complicações mais temíveis dessa cirurgia? Que seria a incontinência urinária, o indivíduo ficar se urinando, né, sem o controle da urina, e a disfunção erétil, né, que hoje a gente usa mais o termo disfunção erétil porque o termo impotência sexual é meio pejorativo, então a gente usa mais a disfunção erétil. A disfunção erétil tem relação com a idade. Quanto mais jovem se opera o indivíduo, mais chance ele tem de não ficar impotente. Quanto mais idoso, mais chance ele tem de ficar impotente. Ou disfunção erétil. Sendo que tem tratamento. Então o indivíduo fica com disfunção erétil, ele tem, inicialmente pode se implantar, se dá um medicamento, ele vai responder, ou se não responder, tem a opção de um implante de uma prótese peniana, que restabelece a atividade sexual de uma forma plena. Então tem tratamento. A incontinência urinária tem também tratamento? A incontinência urinária, nos últimos anos, a Patrick Walsh é um americano que standardizou bastante essa técnica cirúrgica da prostatectomia radical. Ela tem hoje uma incidência muito pequena, tá? Então, mas também tem tratamento. Ou com fisioterapia, e você também tem esfíncter, que vai funcionar fazendo com que o homem não perca a urina, que ele tem um dispositivo que ele aciona, relaxa, ele urina, depois ele ativa, para de perder a urina. Ou seja, ele consegue ter uma qualidade de vida semelhante à que ele tinha antes de identificar a doença? Com certeza. E as outras complicações, como qualquer outra cirurgia, infecção e tal, mas essas duas são as principais que os homens... São mais temidas, né? Exatamente, ficam com medo, mas tem tratamento. Doutor, existe um perfil do homem que é atingido por essa doença? Então, Luiz, o envelhecimento é uma das causas. Então, o câncer de próstata é mais frequente no indivíduo mais idoso. Se eu pegar homens de 80 anos de idade e for biopsiar essa próstata, eu vou encontrar câncer aí quase 100% dos casos. Mas o que a medicina tem que evoluir em relação ao câncer é saber qual é o câncer que vai evoluir, que nós não temos essa resposta.
provavelmente do ponto de vista genético, talvez no futuro, com esses mapeamentos genéticos, nós vamos dizer, olha, você tem um gene aqui que você tem que ficar mais atento e que se encontrar esse câncer de próstata, você tem que operar, porque esse câncer vai evoluir. Eu acredito que nessa situação, mas a gente não temos essa resposta. Então, nós fazemos prevenção, tendo câncer em fase inicial, se faz uma opção pelo melhor tipo de tratamento. Como o senhor falou, é o envelhecimento a causa, não importa se o cidadão é preto, é branco, é amarelo, não tem isso. Se ele nasceu, viveu na cidade, no campo, não tem muito isso, não. Agora, existem outros fatores de risco. Por que eu pergunto isso? Porque a gente vê muito nos meios de comunicação que o uso de determinada substância pode favorecer o surgimento de determinado tipo de câncer. O determinado tipo de comportamento pode favorecer o surgimento de outro determinado tipo de câncer. Então, a minha pergunta seria essa, assim, fatores como, por exemplo, cigarro, ou droga, ou quem tem diabetes, ou quem tem algum outro tipo de doença como crônica, isso influencia no surgimento do câncer de próstata? Olha, o cigarro é uma desgraça, né? Que a gente tem de fato. Então tem repercussão tanto nos tumores de bexiga e alguns trabalhos estão mostrando também que no câncer de próstata. Em relação a basicamente isso que estamos falando, existe em relação à dieta. A dieta com muita gordura, né, muita proteína animal, tem um fator para o lado, para o câncer. Tanto é que tem um estudo interessante. Os japoneses têm uma incidência baixa de câncer de próstata, porque eles comem muito soja, derivado de soja. As isoflavonas, que são os derivados da soja, elas protegem em relação ao câncer de próstata. O que eles observaram isso? Em câncer de próstata é baixo no Japão. Os japoneses migraram para os Estados Unidos, na região de São Francisco e tal. Mudou o hábito alimentar desses japoneses, foi a dieta americana. O que eles passaram a observar? Esses japoneses que migraram começaram a ter câncer de próstata numa incidência maior do que os familiares que ficaram lá no Japão. Então a dieta tem um fator. O ambiente influencia, né? O ambiente influencia. Doutor, para a gente já está chegando no final dessa conversa, como é que está o tratamento de saúde para ele? Por exemplo, o SUS oferece de maneira satisfatória? Como é que fica essa situação? O SUS tem, eu sou professor da universidade, nós temos lá, tem um CACOM no hospital universitário que dá suporte. O grande problema é que o número de pacientes é uma incidência problema que se esbarra sempre, né? Muito grande. Mas antes de terminar, Luiz, eu gostaria de chamar a atenção no seguinte aspecto, que o homem deve espontaneamente procurar. Porque a sintomatologia da obstrução prostática, que é aquela que o indivíduo vai urinar com maior frequência, levantar muitas vezes à noite, tem dificuldade para iniciar o jato, fica urinando, às vezes até corre para urinar porque não dá tempo de chegar no banheiro, que se chama urge incontinência. Essa sintomatologia já é um sinal que a próstata está obstruindo. Como eu disse, a principal doença da próstata não é o câncer. Quando o câncer chega nessa fase, nós não conseguimos mais curar o indivíduo. Então, a mensagem é fazer a prevenção, procurar a doença numa fase inicial. Então, para finalizar bem rapidinho, eu vou jogar mais uma pergunta. Quantas vezes eu preciso procurar um urologista por ano ou de quanto em quanto tempo? Independente de idade, independente de ser especificamente em busca do câncer, de uma doença da próstata. Já que a gente no começo falou que o homem não se cuida tanto, né? Se você tem história na família de câncer de próstata, você deve fazer o PSA a cada 6 meses e o toque uma vez por ano. Se você não tem história, uma vez por ano você fazendo o toque e o PSA de bom tamanho. Tem uns dados estatísticos só para alertar, mas não é para deixar ninguém temeroso em relação ao câncer de próstata, que nós não falamos. Aqui nós estamos contando no relógio, a cada em torno de 7,6 segundos está descobrindo um câncer de próstata a nível do Brasil. E a cada 40 minutos está morrendo um indivíduo com câncer de próstata no Brasil. O diagnóstico precoce podia evitar isso, né, doutor? É uma mensagem que devemos fazer prevenção. Ok, então, doutor Humberto, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas informações. Eu que agradeço, Luiz, é um prazer estar aqui. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.